Olá, é um prazer poder falar com vocês hoje, amada Igreja de Vitimarsum, amados irmãos, as famílias. Bom, sou o Pastor Muniz e quero agradecer a oportunidade que vocês me dão de poder também prestar os seus ouvidos para a gente ter esse tempo de ouvir a palavra do Senhor. Em tempos tão difíceis, em tempos, eu diria que ainda novos para todos nós, em tempos onde nós vivemos uma incerteza, ainda temos esse tempo de ouvir a palavra de Deus, um tempo de nós compartilharmos juntos aquilo que Deus ainda fala ao nosso coração, o que Deus ainda quer comunicar a nós. Então é um prazer, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor, o Ministério da Igreja em alemão, o Ministério da Igreja em português, e a igreja como uma só, que Deus realmente possa habitar nos lares, nas famílias, nas casas, fazendo cada um de vocês realmente prósperos em tudo aquilo que vocês fizerem. Trago saudações da nossa igreja, irmãos Muniz de Araucária, trago também a saudação de toda a nossa família, que Deus realmente abençoe a todos. Sabemos que esse seria hoje, durante esses dias, um tempo também especial para toda a igreja, tempo onde nós estaríamos aí no piquenique, celebrando a comunidade, celebrando a igreja como um todo, num tempo juntos. Mas, por algum motivo, quis Deus que fosse diferente dessa vez, nesse tempo. Então, nós somos igreja ainda dentro da nossa casa, somos igreja no nosso contexto, somos igreja dentro do nosso lar. Isso também é fantástico. E eu quero mais uma vez agradecer. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos compartilhar rapidamente um pouco da palavra do Senhor. Dentro do Evangelho de João, uma palavra que Deus tem falado ao meu coração durante esses dias, logo que fui desafiado a estar com os irmãos. Tenho orado a Deus e pedindo discernimento para que de fato seja aquilo que nós precisamos ouvir e não somente aquilo que queremos ouvir. Então quero convidar você mais um tempo para que você realmente empreste os seus ouvidos e deixe o Senhor falar através disso que nós iremos conversar um pouco nesse tempo, nesse momento aqui juntos. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em João, Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6. Eu tenho aqui a minha tradução na NVI, talvez você tenha uma tradução um pouco diferente, mas a minha tradução aqui na Bíblia NVI, ela diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu queria orar com você ainda, se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, nós vamos estar ainda tendo um tempo de oração. Muito obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nada, Senhor, sai do teu controle. As coisas rapidamente fogem, Senhor, do nosso controle, fogem do nosso campo de ação ou de atuação, mas nada escapa, Senhor, das tuas mãos, dos teus olhos, e é por isso que nós sempre recorremos a Ti, por isso que nós não temos outro, a não ser o Senhor, a quem pedir socorro, a quem clamar, a quem orar, a quem agradecer. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essa igreja maravilhosa. Obrigado pela vida dessa liderança. Obrigado pela vida dos pastores e suas famílias. Nós queremos orar ao Senhor e agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Muito obrigado, Deus, que essa palavra atinja, de fato, cada coração, atinja cada família e cada contexto, seja ele qual for. Oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Interessante que vivemos nesse contexto um pouco adverso. O mundo inteiro tem se abalado com o que tem acontecido. Ouvimos agora algo novo, Covid-19. Até então nunca se ouviu falar, até porque não existia. Não sabemos ainda o que será amanhã. Quais serão os desafios dos próximos dias, próximos anos, as próximas décadas. Mas a palavra do Senhor também nos dá uma palavra para isso, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então o dia de amanhã pertence ao Senhor e nós vamos viver o hoje, vamos amar o Senhor o hoje, vamos honrar aquilo que Deus tem nos mandado, obedecer os mandamentos hoje. E amanhã a Deus pertence. E com essa fala, me lembro que ainda no dia de ontem, estávamos jantando em minha casa, como nós moramos praticamente próximos de irmãos e dentro praticamente de uma comunidade, entre irmãos e família. A minha mãe estava jantando com a gente e a minha mãe veio toda preocupada, ela já tem quase 80 anos,
E a minha mãe veio toda preocupada, mostrando para mim um vídeo, e ela deu o celular e falou: Júnior, né, escute isso aqui, e ela me fez escutar alguns áudios que tem rolado aí a respeito do fim do mundo. E eu percebi no semblante da minha mãe que ela estava muito preocupada. E algo referente que o mundo vai acabar no próximo mês. Inclusive com data certa e algumas coisas que vai acontecer, e o céu vai se abrir, e demônios estarão coordenando a terra. E eu falei para minha mãe, isso é um absurdo, né? Eu não acredito nisso, né? Mas a palavra nos fala: estáis, pois, preparados, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Isso traz para nós alguns alertas, inclusive, né, de hoje estarmos preparados. Algumas pessoas talvez diriam: Jesus voltaria em 2020. Eu diria para vocês que, acompanhando algumas notícias ao redor do mundo, nós percebemos que Jesus já voltou para algumas milhares de pessoas. Talvez algumas pessoas, no ano 2020, Jesus já tenha voltado, inclusive com a própria Covid-19. Então nós não sabemos o dia nem a hora. Talvez alguns de nós caia acamado durante esses próximos dias e possa ter a vinda de Jesus. Nós não sabemos o tempo, mas algo que o Senhor nos fala: estáis, pois, preparados. Bom, esse texto da palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 14, na verdade ele começa a partir do verso 1, Jesus acalmando os seus discípulos. Na minha introdução bíblica aqui diz: Jesus consola os seus discípulos. E eu queria rapidamente compartilhar com vocês sobre esse estado de espírito de Jesus. Jesus já vem, na verdade, de uma situação um pouco, tanto quanto conturbada. Nos capítulos 13, 14, mostra Jesus já predizendo, falando a respeito da sua morte. Eu não sei se você já passou por uma cirurgia, já teve talvez a sua saúde debilitada, já precisou fazer algum procedimento cirúrgico ou algum tratamento que geraria em você um certo desconforto, uma certa dor. Eu não consigo imaginar eu falando da minha própria morte, sabendo que ela estaria próxima. Quando nós já estamos ansiosos, quando vamos passar por um procedimento cirúrgico, imagina se nós falaríamos da nossa própria morte. E eu queria que você imaginasse também Jesus falando da sua própria morte. E no capítulo 12 ele fala sobre isso. No capítulo 13, Jesus então lava os pés dos seus discípulos. E além de lavar os pés dos seus discípulos, ele identifica o traidor. Alguém queria traí-lo. Como Judas já estava combinado, ou seja, ele já seria o traidor, mas no meio deles também tem Pedro. E Jesus também fala a Pedro: você também me trairá. Antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. Os ânimos não estavam legais. Eu queria que você imaginasse que naquele momento Jesus, talvez o seu estado de espírito não estava muito alegre, não estava muito para a festa. Talvez se fosse um momento de piquenique, aquele não seria um momento de piquenique. Porque de fato Jesus estava falando ou lembrando de coisas que não estavam legais. Depois disso, no capítulo 14, Jesus então consola os seus discípulos. Interessante isso. A palavra do Senhor, ainda nos evangelhos, vai falar sobre uma passagem onde Jesus está com seus discípulos no barco. E é interessante que naquele barco tudo parecia ir de mal a pior. Os ventos agitados, as fortes chuvas, a escuridão da noite. Jesus dormia no barco. E os discípulos estavam apavorados. O mesmo barco, mas com uma ótica diferente, com um olhar diferente. Por que você está falando sobre isso, pastor? Porque nós vivemos em tempos difíceis. Em tempos onde a incerteza bate a porta. Eu acabei de citar um exemplo falando da minha mãe. Uma senhora de quase 80 anos. Nervosa, agitada. Minha mãe quase mal sai de casa. Nós moramos ali todos ao redor e a minha mãe, ela pouco vai na nossa casa, que é 20, 30 metros da minha casa, né? E ela fica com muito medo, está ali todo o tempo, fechada dentro de casa. E eu acredito que grande parte da nossa nação, do nosso mundo hoje, está vivendo dessa forma. Mas eu queria que você imaginasse que esse mesmo mundo, onde pessoas estão apavoradas, existe um Deus que tem tudo sob controle. A palavra do Senhor no Evangelho de João, então Jesus consola os seus discípulos.
Lembramos que o livro de João, escrito pelo próprio João, ele não cita o nome dele, até porque foi ele o autor desse livro, né? E automaticamente a intenção do livro é mostrar Jesus como o doador da vida. Jesus como aquele que nos dá a vida. Jesus como aquele que veio para nos salvar, para nos redimir de todo pecado. Lembramos que então esse livro, quando nós encontramos no capítulo 14, Jesus dizendo aos seus discípulos, e já começa dizendo, não se turbe o vosso coração, no versículo 1. Crede em Deus e crede também em mim. E Jesus então começa a consolar. Você já imaginou alguém que está aflito em aflição, alguém que está abatido, prevendo a sua própria morte, falando dos desafios que passaram, das grandes traições, e mesmo assim consola, conforta o teu coração? 3 palavras me chamam a atenção nesse texto, e eu queria rapidamente compartilhar e trazer para você essas 3 palavras que me chamam a atenção: caminho, verdade e vida. Quando Jesus fala eu sou o caminho, e ele fala eu sou a verdade, eu sou a vida, Jesus está mostrando, na verdade, como se anda, como se deveria andar por essa terra, como nós deveríamos ter a nossa trajetória nessa terra. Esses dias ainda falando, a minha igreja, com um grupo de pessoas, eu dizia exatamente que todo mundo prega. Não, pastor, eu não prego. Quem prega são os pastores, os líderes da igreja. Não, todo mundo prega. Nós pregamos coisas diferentes. Pregamos coisas adversas todos os dias. A palavra do Senhor fala sobre uma parábola da semeadura, onde o semeador sai a lançar sementes. E essa semente, muitas vezes, são o nosso próprio estilo de vida. Semeamos coisas todos os dias e vamos colher. Vamos colher tudo aquilo que semeamos. Nós pregamos muitas vezes sobre política, pregamos sobre economia, pregamos sobre agricultura, pregamos sobre pecuária, pregamos sobre tantas coisas. Falamos, defendemos teses, repreendemos teses defendidas. Nós pregamos. Alguns pregam especificamente a palavra de Deus, mas também pregam outras coisas. Jesus aqui fala sobre o caminho. O caminho tem a ver exatamente como se andar nesse mundo, como se viver. Jesus chama atenção muitas vezes para ele mesmo. Me sigam, venham andar comigo. E ele faz esse convite aos seus discípulos. Depois Jesus fala da verdade. Essa verdade é a própria palavra. E eu queria que você percebesse que muitas vezes, quando as pessoas queriam confrontar Jesus, eles falavam a respeito da própria Bíblia, naquela época então conhecida como a Torá, os pergaminhos. E as pessoas falavam, mas a lei de Moisés não fala isso? Jesus então usava a própria lei para defender a lei e confrontar as pessoas. Isso é a verdade. Jesus falava da verdade o tempo inteiro, citava a palavra o tempo inteiro, e Jesus também falava da vida. A vida, na verdade, como ele mesmo sendo o doador da vida. Ele mesmo se sacrificando por amor a nós. E é interessante que essa palavra, ele diz sobre vida, ele gerando a vida. E é interessante que talvez alguns já sejam convertidos há muitos anos, décadas. Outros se converteram há pouco tempo, talvez meses, dias. A nossa vida é uma até conhecer Jesus. Quando nós passamos por Jesus, a nossa vida é outra. E é interessante que quando passamos por Jesus, conhecemos verdadeiramente Jesus, nunca mais nós seremos os mesmos. A nossa vida muda. E eu diria que para muitas pessoas, esse Covid-19, ou essa pandemia que o mundo inteiro tem passado, vai mudar radicalmente o seu estilo de vida. Eu diria que talvez nós nunca mais seremos os mesmos. Mas quando passamos por Jesus, o que muda é de dentro para fora. Eu vi algumas pessoas falando de hábitos que deverão ser mudados, rotinas que deverão ser mudadas, coisas que antes eu não pensava que agora serão pensadas. Eu lembro que um tempo atrás, eu fazendo uma viagem para o exterior e voltando, novamente o avião teve uma turbulência. E eu não sou muito de ter medo dessas coisas, mas aquele dia me deu medo. E eu fiquei um pouquinho receoso. Eu falei, Senhor, será que hoje chegou a minha hora? Hoje? Chegou meu dia?
E quando aquele avião pousou, eu falei, graças a Deus, sou em terra firme, né? Não fiz aí como alguns que já fizeram, descer do avião, beijar o chão e tal, mas eu fiquei muito feliz de ter chego. Eu me lembro que quando eu cheguei em casa, depois, no outro dia, eu falei pra minha esposa, amor, tem algumas coisas guardadas em casa, né? Uns copos que a gente não usa, umas facas que tá lá guardadinha, eu vou usar tudo que eu tenho. Não vou deixar nada guardado mais, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então eu diria, a vida é uma só, é agora, esse é o tempo, esse é o momento. E quando Jesus está falando ele como sendo o doador da vida, ele fala exatamente isso. A nossa vida aqui é uma só. A palavra fala, o homem está determinado a morrer uma só vez, depois disso é o dia do juízo. Ou é céu ou é inferno. Rapidamente contextualizando isso um pouquinho conosco hoje. Eu queria dizer para você que é muito fácil de nós entendermos esse texto. E talvez a aplicação disso é entender que esse caminho, verdade e vida tem a ver com o nosso estilo de vida hoje. Quando nós falamos de caminho, nós estamos falando, na verdade, sobre qual é a sua pegada, qual é a sua corrida. Paulo fala que todos nós estamos como uma corrida, correndo. E muitos estão olhando para a gente. Paulo descreve isso, e quando ele fala todos estão numa corrida, ele quer dizer que nós estamos vivos. Você consegue respirar? Quando você inspira, você sente o ar nos seus pulmões? Então, você tem vida. E a palavra fala que essa vida, esse tempo, essa vida aqui nessa terra é um momento, uma só, e todos estamos correndo de alguma forma. Talvez você corre atrás das finanças, outros estão correndo atrás agora de um casamento, outras de adquirir algum bem, outros querem muito ter filhos, outros ainda estão lutando para terem saúde. Qual é a sua vida? Qual é a sua pegada? Qual é o seu caminho? E é interessante, quando estamos olhando para esse texto, nós percebemos que assumimos então um compromisso. E esse compromisso não é somente agora com a nossa corrida, mas o nosso compromisso é com a palavra de Deus, caminho, verdade e vida. E o primeiro compromisso que nós assumimos é um compromisso com o caminho. E eu quero dizer para você, cristão, você que crê em Deus, você que aceitou Jesus no seu coração, você que já tem essa caminhada, e você que talvez por algum motivo ainda não fez, mas está tentado a fazer, tem sentido que Deus tem te chamado para isso, você assume um compromisso com o caminho. E esse compromisso com o caminho tem a ver, na verdade, com essa corrida. Qual tem sido a sua corrida? Qual tem sido, na verdade, a sua meta de vida? Eu me lembro que uma vez, ouvindo uma mensagem de alguém, e essa pessoa compartilhou que durante anos trabalhou para ser promovido na sua empresa. Anos trabalhou para que de fato tivesse a sua cobertura e num prédio, no centro da cidade, e trabalhou duro para isso, estudou, conseguiu entrar numa grande empresa e até que comprou uma cobertura. E essa cobertura era um triplex no centro da cidade, uma metrópole, e ainda com uma piscina. E um dia um amigo veio visitar e ele disse, olha, você realmente conseguiu tudo aquilo que você queria, olha só o apartamento que você mora, inclusive com uma piscina. E ele falou que ficou chocado com a resposta do seu amigo que havia adquirido tudo aquilo. Ele disse, olha, eu sonhei tanto para isso, e agora que eu não tenho quase vontade de usar, eu não tenho tempo para usar. E a vida é tão corrida, tão louca, que eu olho para isso e eu já falo que eu me desinteressei, quase que isso não faz nenhum sentido. Eu diria que, infelizmente, muitos de nós lutamos muito para termos algumas coisas, que muitas vezes são coisas somente do nosso coração, não passa pelo centro da vontade de Deus, e elas perdem o significado facilmente. E deixa eu dizer para você que eu já vi muitos casamentos sendo destruídos dessa forma. Eu já vi muitas pessoas indo à falência por essa forma. Muitas pessoas adquirindo muitas coisas e quando atingem o seu objetivo, elas se sentem completamente infelizes. O caminho tem a ver com isso. Jesus nos ensinou um caminho. Um caminho de doação, um caminho de vida, um caminho onde o relacionamento era muito importante. Parece que está meio fora de contexto falar de relacionamento nesse tempo. Está meio fora de contexto falar agora sobre contato com outras pessoas nesse contexto. Mas eu quero dizer que esse é o momento que nós vivemos agora e tudo isso vai passar. E quando nós olhamos para Jesus, um Deus de relacionamento, um Deus de caminhar junto, um Deus, na verdade, de contato com as pessoas, nós percebemos que a palavra fala várias citações sobre caminho.
E começa dizendo desde Caim e Abel no Jardim do Éden. Começa logo após o Jardim do Éden, falando sobre vários caminhos, inclusive em Mateus. Jesus vai falar em Mateus 7 dizendo assim, há dois caminhos. Você pode ir pelo caminho estreito, você pode ir pelo caminho largo. Nós vamos encontrar vários textos na palavra do Senhor onde vai apontar duas direções. Contextualizando um pouquinho para vocês, talvez nós vamos entender da palavra do Senhor quando Jesus estava na cruz e tinha do lado dele dois criminosos, todos vão lembrar disso. Um dando uma opção certa e outro dando uma opção completamente equivocada, errada. Um ainda assim acusando e outro se redimindo. Duas opções sempre. Qual é o seu caminho? Qual tem sido a decisão da sua vida? Eu decidi por Jesus, glória a Deus por isso. Eu tenho decidido por fazer o que é correto, o que é certo, louvado seja Deus por isso. Não significa que nós vamos acertar o tempo inteiro, mas a minha decisão está tomada, eu quero fazer o que é certo. É interessante que alguém um dia me perguntou, pastor, crente peca? O que você acha? Claro que crente peca. Nós pecamos, infelizmente, mas o pecado ele passa a ser um deslize, um descuido. O pecado, na verdade, passa a ser um tempo onde nós nos arrependemos e nos lamentamos amargamente. Mas o pecado não pode ser mais uma opção. O pecado não pode ser mais um desejo. A palavra do Senhor também fala sobre a verdade. Nós também assumimos um compromisso com a verdade quando passamos por Jesus. E é interessante que essa é uma palavra um pouco dura, mas eu queria que você tivesse ela no seu coração. A verdade é exatamente o contrário da mentira. Não existe meia verdade. Ou você fala a verdade, ou você não fala a verdade. Assim como Jesus que citava a palavra de Deus, que tem a palavra colada, ou seja, inserida no seu ser, a verdade precisa estar inserida em nós. E eu tenho a dizer para você que talvez como pastor seja mais fácil falar isso, eu reconheço. Mas todas as pessoas que me pedem conselho, sejam das mais variadas possíveis, muitas vezes pessoas que nem sabem que eu sou pastor, todas as minhas falas são baseadas na palavra de Deus. Tudo aquilo que eu sugiro, que eu comento, que eu falo com as pessoas, precisam ser pautadas no que a palavra do Senhor me orienta, porque esse é o cerne da minha vida. Esta é a minha pegada, isso é o que eu tenho no meu coração. A palavra do Senhor diz já em Salmos 1 e vários outros textos, mas em Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E esse texto agora diz: antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Isso é verdade. Todas as vezes que você fala, você precisa estar pautado no que a verdade nos revela. E essa verdade está na palavra do Senhor. O mundo é incerto, a economia é incerta, a política é incerta. As famílias são incertas em muitos contextos. Eu diria que a nossa existência é incerta, mas a palavra do Senhor é verdadeira e durará para sempre. E isso é a verdade. Tenha a verdade nos seus lábios. E o último contexto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a vida. E é interessante que a verdade, ela tem a ver com aquilo que você faz. Sabia disso? A verdade tem a ver com aquilo que você faz, aquilo que é você. Mas a vida tem a ver com aquilo que você é. O que você é de verdade? O que você é, aquilo que você representa. Eu já fiz essa enquete algumas vezes e já parei para pensar nisso, inclusive nesses tempos agora. Se você morresse hoje, nós sabemos que cemitérios, grande parte dos cemitérios tem lápides. E eu um dia fui convidado a estar lá vendo o túmulo do Ayrton Senna em São Paulo, lá no Morumbi. E quando eu cheguei lá, eu pensei que eu ia entrar dentro de um cockpit, que eu ia ver um carro de Fórmula 1, que eu ia ver algo inusitado. Era um gramado e uma lápide de bronze, escrita o nome, e um carrinho pequenininho desses de brinquedo colado na placa. E alguns dizeres simples, um versículo. Aquilo nos reflete, ou melhor, quando nós olhamos para uma cena como essa, nós perguntamos o que vai estar escrito na nossa lápide quando nós morremos. Aqui foi um bom homem, uma boa mulher, um bom pai, um ótimo líder, um excelente ser humano, sentiremos falta. Ou talvez alguns vão estar escrito assim: foi tarde, não fará falta alguma, que bom que já foi. Eu diria que quando Jesus nos dá o exemplo da vida e nós temos um compromisso com a vida, é com aquilo que nós somos. E uma pergunta muito séria para todos nós essa manhã é: as pessoas sentem prazer em estar do seu lado?
as pessoas gostam da sua companhia, as pessoas querem você por perto, é algo que precisa nos chamar a atenção. A vida é aqui uma vez só, como nós já citamos no começo. Isso tem a ver com aquilo que nós somos, aquilo que você é. E é interessante que quando nós olhamos para a vida, nós entendemos que não sabemos o dia de amanhã. O mesmo doador dela, em algum momento, vai pedi-la de volta. A palavra do Senhor fala que o corpo volta para a terra, para o pó do qual ele foi formado, e o espírito vai a Deus. E é interessante que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Nós encontramos, como eu falei agora, exemplos muito claros, como esse da minha mãe, temerosa, porque ouviu-se uma profecia de alguém dizendo que no mês que vem, no dia tal, os demônios estarão assolando a terra. Eu diria, então vamos estar preparados hoje, porque nós não sabemos o dia de hoje. E eu quero concluir esse tempo com vocês. Ninguém vai a Deus sem passar por Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E é interessante que nós assumimos um compromisso com o caminho, assumimos um compromisso com a verdade, assumimos um compromisso com a vida e assumimos um compromisso com Jesus. Jesus é a pessoa que nos leva a Deus. Se você tem que confiar em algo, não confie na economia somente, não confie na política somente, não confie na cura de uma vacina que está para surgir, para curar talvez o mal do mundo, no olhar científico, mas confie em Deus. Porque nesse mesmo barco, onde os discípulos estavam apavorados, morrendo de medo, Jesus dormia. Nesse mesmo mundo, onde pessoas talvez estão morrendo às milhares por conta de um vírus, Jesus tem tudo nas suas mãos, sob controle. Creia nesse Deus, creia nesse Senhor que pode nutrir não somente a sua vida, como de toda a sua família e de toda a sua casa. Eu gostaria de orar com você ainda nessa manhã e pedir de fato para que o Senhor possa consolar o teu coração, confortar o teu coração e crer que nesse dia, nesse tempo, Deus tem o melhor para você e para a sua casa. E o melhor de Deus muitas vezes não é o melhor para a gente, mas Ele tem tudo sob controle. Queria convidar você a orar. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor preparou esse tempo para nós. Obrigado, Deus, porque as coisas não estão no nosso controle. E assim como nós admitimos que não estão no nosso controle, estão no seu controle. E é por isso que nós temos confiança, e por isso que nós cremos, e por isso que nós acreditamos, por isso que nós nos sentimos felizes, deveremos nos sentir felizes, devemos, porque de fato o Senhor tem tudo sob controle. Obrigado por essas famílias que absorvem essa palavra agora, crendo no caminho, na verdade, na vida, também sabendo que temos compromisso com essas palavras, compromisso de caminhar bem, compromisso com a verdade, de falar sobre o Senhor e compromisso com a vida, de viver da melhor forma possível, sendo um exemplo aqui nessa terra. Pai, que o Teu Espírito habite em cada lar, em cada família, em cada casa, que o Teu Espírito reine sobre cada um agora que tem ouvido e que vai ouvir essa palavra. Eu oro, peço, clamo ao Senhor por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Quero agradecer aqui ao pastor Johannes, pastor Marcos, todas as suas famílias, ao Bruno que está nos ajudando aí com essa mídia. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém.